A verdadeira riqueza, capítulo 5. A ilusão. Alguns dos que professam crer na verdade têm pouco discernimento e não podem apreciar a dignidade moral. Pessoas que se gabam de sua fidelidade à causa e falam como se soubessem de tudo, não são humildes de coração. Eles têm dinheiro e propriedades, e isso é suficiente para lhes dar influência sobre alguns, mas não os ergue nem 1 milímetro no favor de Deus. O dinheiro tem poder e exerce poderosa influência. Excelência de caráter e valor moral são frequentemente passados por alto em um homem pobre. Pois não são meus todos os animais dos bosques e o gado aos milhares sobre as montanhas? Salmo 50:10. O mundo e tudo o que nele há são seus. Os moradores da terra são como gafanhotos. Isaías 40:22. Homens e propriedades são semelhantes, como um grão de pó na balança. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Atos 10:34. Homens de posses olham muitas vezes para a sua riqueza e dizem: por minha capacidade adquiri para mim esta riqueza. Mas quem lhes deu poder para adquirir riquezas? Deus concedeu-lhes a habilidade que possuem, mas em vez de dar-lhe glória, eles a tomam para si mesmos. O Senhor os provará, experimentará e lançará sua glória ao pó. Ele suprimirá suas forças e espalhará seus bens. Em vez de bênção, ele lhes será uma maldição. Um ato de injustiça ou opressão, um desvio do reto proceder não seria mais tolerante em um homem de posses do que naquele que nada possui. Todas as riquezas que o mais rico dos homens possa ter não são de valor suficiente para cobrir o menor pecado diante de Deus. Elas não serão aceitas como resgate da transgressão. Unicamente arrependimento, verdadeira humildade, coração contrito e espírito abatido serão aceitos por Deus. Ninguém pode ter verdadeira humildade diante de Deus, a menos que seja demonstrada diante de outros. Nada menos que arrependimento, confissão e abandono do pecado são aceitáveis a Deus. Muitos ricos conseguiram uma fortuna por meio de negócios opressivos, obtendo vantagens sobre seus semelhantes mais pobres ou seus irmãos. Eles se vangloriam de sua perspicácia nas negociações. A maldição de Deus, porém, repousa sobre cada centavo assim obtido, bem como sobre seus lucros. Pude ver, quando essas coisas me foram mostradas, a força das palavras de nosso Salvador. Aqueles que têm competência para adquirir riquezas precisam estar em constante vigilância. Do contrário, utilizarão essa habilidade para o mal e não manterão estrita honestidade. Assim, muitos caem em tentação e astúcia, recebendo mais do que é justo por uma coisa, e sacrificando os princípios nobres, generosos e benevolentes de sua integridade em troca de ganho sórdido. Foi-me mostrado que muitos dos professos observadores do sábado amam tanto o mundo e as coisas que nele há, que se corrompem por seu espírito e sua influência. O divino desapareceu de seu caráter e o satânico infiltrou-se, transformando-os para servir aos propósitos de Satanás e ser instrumentos de injustiça. Então, em contraste com esses homens, foram-me mostrados os pobres honestos e trabalhadores, que sempre são prontos a ajudar quem precisa, que preferem ser explorados por seus irmãos ricos a manifestar o espírito ganancioso que aqueles manifestam. Esses homens têm em alta estima uma consciência limpa e justa, mesmo nas pequenas coisas, e as valorizam mais do que as riquezas. Estão sempre tão prontos a ajudar as pessoas, sempre dispostos a fazer todo o bem que estiver ao seu alcance, que não acumulam riquezas. Suas posses terrenas não aumentam. Se há uma causa que exija recursos ou trabalho,
para realizar seus propósitos criativos. Como eles não podem orgulhar-se muito de seus tesouros terrenos, são olhados como deficientes em habilidade, discernimento e sabedoria. Podem não ser considerados como tendo valor especial, e sua influência pode não ser apreciada pelos homens. Mas como Deus vê esses sábios homens pobres, como preciosos aos seus olhos, e embora seus tesouros terrestres não se acumulem, estão ajuntando um incorruptível tesouro nos céus. Por assim fazer, manifestam uma sabedoria muito superior à daqueles professos cristãos que se julgam sábios, previdentes e realizadores. Assim como o divino é superior ao terreno, carnal e satânico, Deus considera o valor moral. Pessoas com caráter cristão, não maculado pela avareza, calmas, mansas e humildes, são à sua vista mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Isaías 13:12. Na ordem de Paulo a Timóteo, ele o advertiu sobre uma classe que não concorda com as sãs palavras e faz errônea avaliação das riquezas. Ele disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insatisfeitos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, do 3 ao 12. Exortem os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Em sua carta a Timóteo, Paulo queria impressionar-lhe a mente com a necessidade de passar tais instruções aos ricos para livrá-los do engano que tão facilmente os acomete e preveni-los quanto a pensar que são melhores que os pobres, que por causa da capacidade de acumular fortuna, eles se considerem superiores em sabedoria e discernimento. Em resumo, que a piedade é lucro. Esse é um terrível engano. Quão poucos ouvem a advertência que Paulo transmitiu a Timóteo para que esse passasse aos ricos? Quantos alardeiam que sua propensão para acumular riquezas é piedade? Paulo declarou: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Verso 6. Ainda que os ricos possam dedicar toda a sua vida ao propósito de juntar riquezas, eles nada trouxeram ao mundo e nada levarão dele. Eles morrem e deixam o que lhes custou tanto trabalho obter. Eles arriscam tudo, até seus interesses eternos, para conseguir propriedades e perderão ambos os mundos. Paulo mostrou os riscos que os homens correm para tornar-se ricos.
mas muitos estão determinados a ser ricos. Esse é o seu propósito e, em sua determinação, as coisas eternas são marginalizadas. Foram cegados por Satanás e acreditam que seu desejo pelo ganho é visando os bons propósitos. Eles deformam a própria consciência, enganam a si mesmos e estão constantemente cobiçando as riquezas. Desviam-se da fé e atraem sobre si muitos males. Sacrificam os nobres e elevados princípios, trocando sua fé pelas riquezas. Se não se desapontarem com seus objetivos, ficarão frustrados com a felicidade que as supostas riquezas trariam. Estão embaraçados e sobrecarregados de cuidados. Fizeram-se escravos de sua própria avareza e levaram sua família à mesma escravidão. O lucro que obtiveram foi com muitas dores. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Os homens não devem acumular riquezas e dela não extrair nenhum bem, privando-se dos confortos da vida e tornando-se praticamente escravos com o objetivo de aumentar e reter seu tesouro terreno. O apóstolo Paulo mostrou o único e legítimo uso das riquezas e diz a Timóteo para exortar os ricos que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, referindo-se ao fim do tempo, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Verso 18 e 19. Os ensinos de Paulo se harmonizam perfeitamente com as palavras de Cristo. Usem a riqueza injusta para fazer amigos. Usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam concebidos nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,6. Esse é o verdadeiro segredo da felicidade e da prosperidade real da mente e do corpo.